Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui com vocês com o podcast Sobrevivente. Eu, evangelista Arlen, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. É um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? E nessa apresentação quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Você deu a oportunidade da apresentação para o nosso evangelista Arlen também. Glória a Jesus. Saúdo a todos também com a paz do Senhor Jesus. Mais um podcast do Sobrevivente, né, evangelista Leonardo? Nós estamos aqui agora porque tem algumas pessoas, né, Leonardo, tenham curiosidade sobre o seu ministério, como Deus transformou a tua vida. Seria muito importante você estar falando aí para as pessoas como que Deus foi essa transformação, evangelista Leonardo. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao evangelista Arlen também por essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história. Muitas pessoas às vezes perguntam onde eu tenho acesso ao seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida e tal. E aí, conforme o Arlen tem me concedido um tempo, eu quero testemunhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida também, como também no próximo podcast, né? Eu quero que vocês acompanhem, que vocês também vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da história do evangelista Arlen também, que vai testemunhar sobre aquilo que Deus fez na vida dele. Mas a minha transformação é porque eu tenho alguns seguidores. As redes sociais estão sempre perguntando: Leonardo, como é que foi sua convenção? Onde eu acho o link do seu testemunho e tal? E a gente, sempre que faz o podcast, a gente traz participantes, né, para falar um pouco sobre vários assuntos, vários temas. Mas eu quero separar esse período de tempo aqui que é me concedido, de alguns minutos, Sim, de testemunhar um pouco sobre aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus operou, aquilo que Deus fez. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Eu tive um encontro com Deus há 13 anos atrás, e depois dessa data, nunca mais a minha vida foi a mesma, né? Depois desse tempo, a minha vida foi completamente mudada pelo poder de Deus, e eu sou grato a Deus. Nós, irmãos, que fala a gente tem acesso a várias pessoas. Tem gente que está assistindo nosso podcast que é daqui do estado do Espírito Santo, outras não são daqui do estado do Espírito Santo, mas vocês que às vezes estão sempre acompanhando o nosso trabalho, não sabe de onde a gente é do estado do Espírito Santo, tá? Nós somos de Vitória, capital, moramos no estado do Espírito Santo, tá? Então você que é de outro estado, você que não sabe, nós não somos do Rio de Janeiro, nós não somos de São Paulo, nós somos do estado do Espírito Santo, um estado muito bom. Se você não conhece, você tem que passar aqui para você conhecer. Eu sou nascido e criado, irmãos, eu nasci no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, tá? E eu fui criado dentro da Deus Amor. E eu participei de um conjunto chamado Jardim de Deus. Jardim de Deus. A minha mãe era empregada doméstica, meu pai ajudante de pedreiro. Nós somos em 6 irmãos, né? Minha família sempre foi uma família muito humilde, né? Muito humilde. E eu me lembro que, quando eu era mais novo, eu queria ter uma condição melhor. E minha mãe não tinha condição de me dar tudo aquilo que eu queria, porque nós éramos em 6 irmãos, né? Meu pai e minha mãe não ganhavam muito bem. E nesse período de tempo, a gente, por morar muito próximo de uma boca de fumo, a gente começa a presenciar tudo que ocorre, né, no tráfico de drogas. E eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma condição muito boa financeiramente, que era no tráfico de droga. Eu precisava de uma opção, né, para ter uma condição melhor. E nesse período, entre as opções que tinha, eu achei melhor entrar pro tráfico de droga. E eu me lembro que eu saí de dentro da Deus e Amor, conjunto Jardim de Deus, e virei aviãozinho de uma boca de fumo que tinha 20 metros da minha casa. E me tornei conhecido pela Polícia Militar por esse motivo. Pegava o dinheiro na mão dos traficantes, entregava para a guarnição da Polícia Militar. Eu sempre fui um jovem muito esperto, né? Muito esperto, muito articulado. E aí, com 16 anos ou menos, ainda eu virei vapor de uma boca de fumo em Vila Velha. E com 16 anos de idade, eu me lembro que eu virei dono da minha primeira boca de fumo no bairro Ilha da Conceição. E sempre que eu estou testemunhando, eu comento sobre isso aqui. Eu acho que com 16 anos de idade, eu coloquei uma boca de fumo no quintal da minha casa. E minha mãe, como ela era da Deus e Amor, ela tinha um costume de, toda tarde, fazer um período de oração lá em casa, Arlen. Sim. E aí chamava os irmãos para orar. E os irmãos começavam essa oração, chamavam os meninos da boca de fumo para participar desta oração, porque eu fui criado na igreja, né, irmãos? Então eu sempre tive muita fé em Deus. E aí, quando a gente chegava, recebíamos a oração, depois voltávamos à rotina novamente. Essa boca de fumo era no quintal de casa. E eu me lembro que um certo dia minha mãe trouxe um presbítero da Deus e Amor para fazer uma oração. E naquele dia eu entrei na sala de casa, ele fez uma oração pela minha vida. Ele disse para mim assim: Leozinho, eu falei amém.
Ele falou assim, eu preciso passar algo para você de Deus. Eu falei, passar o quê? Ele falou bem assim, eu estava orando pela sua vida aqui agora e eu via uma fúria muito grande do adversário contra a sua vida. E Deus mandou dizer para você que o diabo fez uma reunião no inferno para arrancar a sua vida no prazo de 2 anos. Nesse período eu tinha 16 anos e eu nunca esqueci essa revelação na minha vida. O tempo foi se passando, depois desse período eu completei 17 anos, me botava em Unis, eu fugia da Unis e fui apreendido outras vezes. E conforme ia me colocando, eu fugindo, até que entrei em uma conexão com outros traficantes do bairro 1º de Maio, que é um bairro vizinho dali da Conceição. A gente começamos a disputar o tráfico de droga. Éramos liderados por um cara que estava na custódia, que depois foi transferido para a Máxima 2 no presídio de segurança máxima e perdeu o contato. E começamos a disputar o tráfico de droga. E nessa guerra fui preso algumas vezes. Todos os caras que fechavam comigo foram presos, uns transferidos para detenção, casa de custódia, e perderam contato. E os únicos que conseguiram ter acesso à rua era nós, porque eu e outro amigo meu, que era o finado Neguinho da 12, conseguimos sempre estar fugindo. Então fugimos, né? E aí nós tivemos que pegar a rédea do negócio para começar a tocar o negócio. E aí começamos a disputar o tráfico de droga, e a ambição cada vez mais crescendo no meu coração, começando ali querer tomar boca de fumo, disputando tráfico de droga, cada vez mais se aprofundando na guerra. Tomei um tiro 380 na perna. E nesse período, né, eu me lembro que quando eu completei 17 anos de idade, eles me botaram na Unis. E um dia eu fui preso. Todas as vezes que eu fui preso, na verdade, foi pela GOT, pela Polícia Civil, DHPP, Departamento de Crimes contra a Vida. E o delegado José Lopes, ele falou comigo assim, eu vou te prender com 18 anos de idade e vou te mandar para a Máxima 2, que é um presídio de segurança máxima. E vou acabar com essa bagunça. Quando eu te prender com 18 anos de idade, eu te mando para a Máxima 2, da Máxima 2 você não sai nunca mais. Sim. E esse era o projeto do coração dele, Warley. E ele escreveu na parede da DHPP 29/6 de 1992, que era a minha data de nascimento. Terrível. Ele disse, o dia que você completar 18 anos de idade, eu vou te prender, eu vou te mandar para a Máxima 2. Esse era o plano dele. Mas, na verdade, tudo que estava acontecendo na minha vida, né, era um projeto de Deus, porque, na verdade, haveria uma intervenção divina. Porque quando eu completei 18 anos de idade, eu me lembro que ele colocou minha foto na TV Gazeta. A TV Gazeta colocou minha foto como um dos 10 mais procurados no Ceará do Espírito Santo. E eu me lembro que nesse período começou uma turbulência, porque conforme eles foram vendo que eu fiquei de maior, eles começaram a pressionar a polícia, operação, saindo do mandato, eu disputando o tráfico de droga. Só que nesse período que as coisas começaram a apertar para mim no bairro 1º de Maio, disputando tráfico de droga, evangelista Warley, eu me lembro que profetas, né, uns caras que serviam a Deus, missionário, evangelista, né, entrava na comunidade numa intensidade muito grande, crente entrando na comunidade, e dizia para mim assim, Deus manda dizer para você que tu não vai morrer no pecado, tu vai ser um pregador do evangelho e uma voz profética nessa nação. E às vezes é difícil a gente entender o que Deus está falando, Warley, porque tem coisa que Deus fala no presente momento que não condiz com aquilo que a gente está presenciando. Sim. Em cima da laje armada, quando eles diziam isso para mim, eu ficava meio que desacreditado, porque eu estava cheio de mandado de busca e apreensão, né? E a incredulidade vem, e eles diziam assim, Deus vai mudar a sua vida. Dizia num período que eu carregava um amigo baleado para levar para o hospital evangélico na disputa pelo tráfico de droga, Deus mandando o profeta para dizer que eu seria um pregador do evangelho. E eu fiquei guardando aquilo no meu coração, e na verdade eu ficava meio que desacreditado devido ao tanto de problema que eu tinha, mas aquela palavra que era pregada para mim eram as palavras que no momento me trazia consolo, que me dava alívio, que me dava conforto, porque parecia que tudo desmoronou em cima da minha cabeça. Eu completei 18 anos, a proposta do delegado é me mandar para a Máxima 2, a sociedade já não me rejeita, a mídia me expõe como monstro diante da sociedade, polícia tenta me matar no meio da rua, gritando mesmo, né, em alto som, que queria me matar. Essa era a proposta deles. Se não fosse Deus para ter colocado a mão para me dar livramento, eu tinha morrido naquele período. Então as únicas pessoas que acreditaram em mim foi a igreja. A igreja investiu em mim. A igreja acreditou em mim. A igreja investiu em mim. E eu me lembro que nesse período que as coisas apertando, eu me retirei porque dentro de Vila Velha as coisas começaram a se apertar para mim, né? E eu saí de Vila Velha porque se eu continuasse em Vila Velha eu ia acabar sendo preso. Eu fui me esconder lá no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, aluguei uma casa, né, ali naquele lugar. E eu me lembro que eu, escondido naquela casa, os meninos que pregavam o evangelho para mim me ligaram e disseram assim, Leonardo, eu falei amém, tem um pastor muito usado por Deus que quer orar pela sua vida. Eu falei amém, como eu era muito temente a Deus, né? E eu estava querendo ter uma aliança com Deus. Eles falaram assim, participa de um culto conosco, ele quer orar pela sua vida, ele quer colocar as mãos em você, pedir pela sua vida. Eu falei amém, peguei um carro, peguei uma moto, fui sentido a Vila Velha para participar desse culto. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse culto, lá na Amor Divino, no segundo andar, eles estavam reunidos, fizeram um churrasco.
E aí começaram a fazer uma oração, e um fala em mistério, um pula no poder, sapateia, outro pregando, me colocava a mão, era usado em profecia. E aí quando eu fui dando as mãos dele, eu tinha experiência com arrepio, eu sempre testemunho que eu tinha experiência com arrepio, porque por várias vezes eu debaixo de cama, as coisas apertando para mim, por isso querendo me matar. E eu gravei algo na minha cabeça, porque eles diziam assim, um dia que as coisas apertarem para você, eu quero que você clame pelo sangue de Jesus. Sim. E haverá sinal de Deus. Então todas as vezes que começava a apertar para mim, e eu clamava pelo sangue de Jesus, sentia esse arrepio no corpo dos pés à cabeça. Sim. E esse arrepio me dava a certeza de que eu poderia ficar tranquilo. Glória a Deus. Né? Só que naquele segundo andar, quando eu subi em cima daquela casa, eu percebi que quando a oração começou, eu comecei a dar as mãos para ele, aquele arrepio se manifestou na minha vida, só que, por exemplo, vamos colocar assim, 7 vezes mais forte. Sim, e eu percebi que se eu não abrisse os olhos, eu ia começar a falar em mistério, igual eles estavam falando também. E meio que com receio assim, eu abri os olhos, e eles começando a falar em mistério, terminou a oração, eu falei bem assim... Rapaz, eu senti um negócio aqui que eu nunca senti na minha vida. Eles disseram assim, sentiu o quê? Aí eu leigo no mistério, não entendia sobre o mistério de Deus. Eu falei bem assim, já viu o desenho chamado Dragon Ball Z? Eles falaram, sim, assistimos. Eu falei, você já viu o Ki do Super Saiyajin? Falaram, sim. Eu falei, pois é, aquele poder que era manifestado no Super Saiyajin, eu senti enquanto você estava orando. Eles falaram, não tem nada a ver com esse desenho do capeta, que você sentiu foi o poder de Deus que vai te batizar no Espírito Santo, porque tu vai ser uma voz profética e um pregador da palavra. Glória a Deus. Eu me lembro que eu saí daquela casa procurado, mas aquela palavra, as palavras que eles pregavam para mim, né, me confortava meu coração. Sim. E me dava um ânimo, né? E eu saí daquela casa e peguei o meu carro e fui em direção a Viana. Entrei dentro daquela casa e quando eu entrei naquela casa, um pastor me ligou no telefone e eu atendi o telefone e ele falou comigo assim, Deus manda dizer para você que vai te dar um sinal na terra para você saber que ele é Deus, porque ele tem falado e você não tem dado ouvido. Eu logo pensei, opa, cadeira de roda, vou ser preso, né? Alguma coisa ruim vai acontecer, porque eu tenho experiência com esse negócio de sinal e testemunho de outras pessoas de Deus. Falar, vou dar um sinal e tal, não sei o que, pessoa ser baleada, ou alguma coisa desse tipo. Como eu aprendi com a minha mãe, que a oração tem poder. Dobrei o joelho dentro de casa e pedi a Deus o livramento. E Deus não me deu o livramento porque me mandar pra cadeia era um projeto de Deus, né? Minha vida tava uma turbulência e eu já não tinha ânimo pra nada. Pressão total de mídia, jornal, polícia, operação, poca a porta, corro pra um lado, corro pro outro. E aí eu me lembro que ele falou, Deus vai te dar um sinal na terra para você saber que ele é Deus. Eu pedi livramento, Deus não me deu livramento. E eu me lembro que dentro daquela casa, não deu 7 dias, a gota invadiu a porta, pocou a porta, invadiu. E um monte de metralhador em cima da minha casa. Deita. O policial ia me dar um soco na minha cabeça. O delegado José Lopes falou assim, não bate nele não. Aí me algemaram e tal. Algemado, levantei, acenderam a luz e quando eu vou saindo pela porta da frente, o delegado José Lopes, assim, na porta de casa, conversando com a doutora Patrícia e comunicando com ela que havia me prendido. Aí eu virei para ele, olhei dentro dos olhos deles e eu falei com ele bem assim, muitos pregadores do evangelho usados por Jesus falaram comigo que eu vou ser um pregador do evangelho. Eu vou entrar nesse presídio e eu vou aceitar Jesus como único e suficiente salvador da minha vida. Glória a Deus. E ele falou comigo assim, amém. Eu falei assim, amém. Ele falou, Deus te abençoe. Eu falei, amém, você vai ver. Aí fui transferido para o centro de detenção, fui transferido para triagem de Viana, e da triagem de Viana eu fui transferido para o centro de detenção provisório de Vila Velha. Quando eu cheguei no centro de detenção provisório de Vila Velha, era algo aterrorizante, porque inauguração de CDP, esse estilo de presídio não tinha no Estado do Espírito Santo, Sim. Que é o CDP, que na verdade era dos Estados Unidos e a Dilma trouxe para cá para o Estado do Espírito Sim. Santo. Inclusive em outros estados, na verdade, nem tem, né? Mas foi muito difícil os presos se adaptar a esse novo estilo de presídio, porque geralmente eram as cadeias abertas, casa de custódia, detenção, com celular, ter acesso à rua, se comunicar com o pessoal da rua. Então, quando eu cheguei nesse presídio, os presos não se adaptavam ao novo estilo de presídio. E por eles não se adaptar ao novo estilo de presídio, a opressão, né, a pressão dos agentes e tal, preso apanhando, alguns tentando se matar, cortando o pulso com a gilete, amarrando o lençol no pescoço, entendeu? Pulando do segundo andar para tentar se matar. Né? E tinha alguns homens ainda, né, com coração duro, que tinham propósito de sair, fazer coisa ruim, que me ofereceram proposta. Eu tive várias propostas de me aliançar em outras comunidades também, ter acesso a outros tráficos de droga de outras comunidades, mas uma semente foi plantada no meu coração e ela estava germinando, né, Eduardo? Sim. Então, aquela semente que foi plantada no meu coração, ela estava germinando e chegou o momento dela dar fruto na minha vida. Glória a né? Deus. Eu costumo dizer que nem a gente conversa, né, Eduardo? Esse trabalho de rua, no meio de traficante, não é nem tanto um trabalho a gente chegar ali, um cara levantar as mãos e aceitar Jesus. É uma semente que é lançada. Verdade. Vai passar 5, 6, 7 anos
E aquela palavra que você semeou no coração dele vai mexer com a mente dele. Ele vai estar sempre lembrando. E vai ter alguém que vai pregar depois de 10 anos, vai ver ele levantar as mãos e falar: eu, por intermédio da palavra, salvei fulano. Não foi ele, foi aquela palavra que você lançou na vida dele há 10 anos atrás, que depois de 10 anos ela começou a fazer efeito na vida dele. Então plantaram a semente no meu coração, estava preso, né? Mas aquela semente foi plantada e as palavras, né? É o que eu sempre falo, né? Esse dia eu estava falando sobre isso. A mensagem não morre, né? Paulo foi decapitado, mas a mensagem de Paulo ninguém nunca conseguiu matar. Então a mensagem que é pregada para você, o pregador pode cair, pode sumir, pode morrer, mas ela vai estar sempre ali no seu coração, na sua vida, na sua mente, né? Mexendo com você. Ela mexeu comigo. Eu falei: eu quero aquilo para mim, eu quero mudança, eu quero libertação, eu quero transformação. E eu me lembro que o pastor Márcio Santos pregando lá no complexo de Xuri Provisório, eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus em lágrimas como único e suficiente salvador da minha vida. E na primeira semana que eu estava pregando, uma missionária entrou, tomada no mistério, no poder, e aí Deus usando ela veio na minha direção e colocou as mãos de mim e falou comigo bem assim: quantas vezes eu te avisei? E eu usei profeta para falar com você e você não ouviu minha voz. Sim. Ele abriu a sepultura e eu fechei a sepultura. Ele tornou a abrir a sepultura e eu fechei a sepultura de novo. Só que ele insistiu e abriu de novo. E eu fui lá e fechei e te dei o livramento, porque eu te trouxe aqui e eu vou fazer de você uma voz profética e um pregador da minha palavra. Mas antes de tirar você daqui, eu vou salvar teus inimigos por intermédio de você. E aí ela tirou as mãos do meu ombro, eu entrei para a cela e quando caiu a noite, eu fui dormir. E quando eu fui dormir de noite, eu me lembro que no som profético, uma velhinha no som profético falou comigo assim: Leonardo. Eu falei: eu? Ela falou: sim. Eu falei: fala. Ela falou: lê Bíblia, come Bíblia, lê mais Bíblia. Eu acordei de madrugada, meio que assustado, mas com a sensação de paz, porque o som era profético, era Deus que estava falando comigo. E uma sede terrível, uma sede tremenda da palavra de Deus, lendo Bíblia, comendo Bíblia, lendo Bíblia. E o que me confortou naqueles 6 anos de cadeia foi as novidades que Deus trazia para mim, né? Porque tudo era novo, sobre o Velho Testamento, sobre Moisés, sobre as leis, sobre o povo de Israel, sobre os hebreus, sobre os evangelhos de Cristo. Então tudo aquilo para mim era novo, né? Ter acesso ao trono, né? Tirava a preocupação do meu coração, aquilo confortava o meu coração, aquilo me trazia tranquilidade, porque me fazia entender que aquilo era um preparamento. Aquele deserto não era para me matar, era para me preparar para aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. Então eu comecei a ler Bíblia, comer Bíblia, meditar na palavra de Deus, meditando na Bíblia, e permaneci naquele lugar, fazendo a obra de Deus. E isso que confortou, na verdade, o meu coração. Eu permaneci 1 ano e me lembro que eu tinha um sonho de subir para a galeria. Porque eu queria ir para a galeria para me pregar a palavra, porque eu tinha esse negócio comigo assim: pô, vai ser massa eu pregar para 100 pessoas, 150 pessoas e tal. Eu queria estar lá, né? E eu me lembro que uma vez toda a data comemorativa assim de Natal, fazia o remanejamento, tirava os presos e mandava para cima. E eu me lembro que passou um, não me tirou, passou o outro, eu falei: agora eles vão me tirar e vão me levar lá para cima, e eu vou me introduzir com o povão, a obra de Deus vai acontecer, o pau vai quebrar, Deus vai me usar, as coisas vão acontecer, né? E eu me lembro que começou o remanejamento, eles me tirou, muito feliz, fui para a primeira cela de uma das galerias do presídio complexo de Xuri, e quando eu entrei nessa primeira cela, daqui a pouco, não deu muitas horas, o chefe do plantão me chamou novamente, falou: pega suas coisas. Eu perguntei por quê, ele falou: ordem superior e tal, vambora. Peguei o colchão, me botaram no isolamento, que era pior do que o lugar que eu estava antes, com poucas pessoas da triagem. E pra mim, no mínimo, eles tinham que me botar no mesmo lugar que havia me tirado. Me mandaram pro isolamento, né? Mas era um propósito. Deus, parece que piorou, né? Piorou. Então eu tava entendendo o que Deus estava fazendo. Meu sonho era pra pregar pra mais de 100 pessoas, e daqui a pouco Deus me mandou pro isolamento. E quando eu chego no isolamento pra pregar, só tinha um estrupador, tinha um cara com tuberculose, tinha um cara de outro país que falava outra língua. Então quando eu entrei ali dentro, eu fiquei sem entender o que Deus estava fazendo, porque você entra no desespero, não tem contato com família, não tem nada, tá dentro de isolamento, que é lugar de presepeiro. E aí comecei a chorar naquele momento difícil que eu ali estava, comecei a chorar e tal, tentando entender o que Deus estava querendo me mostrar. E eu me lembro que quando chegou a noite, todos os dias nós tínhamos culto no presídio, eu falei com Deus assim: eu não vou pregar aqui. E fiquei naquele negócio, naquela luta entre mim, Deus, que prego, que não prego, que prego, que não prego. E peguei uma Bíblia pequena, porque lá só entrava a Bíblia pequena do Novo Testamento. E quando deu 5 e pouco, porque geralmente o culto era 6 horas, eu peguei e falei: vou tirar um verso da Bíblia para ver o que Deus me fala. Abri a Bíblia, botei o dedo em cima e caiu em cima de um versículo, se eu não me engano, é Romanos 1,16. Se eu não me engano, diz assim: porque se anuncia o evangelho, não tente que me gloriar e me pôr essa obrigação, e é de mim se não anunciar o evangelho. E alguma coisa na minha cabeça falou bem assim: essa Bíblia é marcada, todo mundo faz o que está fazendo, todo mundo tira a Bíblia, tira outro versículo para confirmar.
Aí eu peguei e fechei a Bíblia. Daqui a pouco eu abri a Bíblia e quando eu botei o dedo em cima, estava lá novamente. Porque se anunciou o evangelho, não tem de que me gloriar. Me pôs sua obrigação e admissão anunciar o evangelho. Aí eu falei, assim, não tem jeito não, vou ter que pregar. E comecei a pregar, pregando, preguei. Quando terminei de pregar, aquele sentimento de satisfação, tranquilo, falei, tô tranquilo, né? E tava com aquele negócio que já fazia uns 3 dias que eu ali tava, também não conversava com o cara, porque o cara era estrupador. Sim. E aí o Espírito de Deus falou comigo, você tá fazendo recepção de pessoa? Prega pra ele, conversa com ele, interage com ele. Eu cheguei perto dele e perguntei pra ele em que ele estava preso, dando de desentendido. Ele falou, tô no estrupo, mas é uma acusação falsa, não estrupei fulano. Eu falei, Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua história, pode mudar seu caráter. E ele se sentiu à vontade quando ele conversou comigo, porque dentro de um ambiente todo mundo odiava ele. Sim. Né? E o evangelho é isso, independente de quem seja a pessoa. Verdade, a gente tem que pregar e tem que abraçar e tem que amar. Aí, quando eu fiz isso, no outro dia de manhã minha cela abriu e Deus me mandou pra galeria de novo. Aí dentro daquela galeria Deus me honrou, porque na verdade Deus queria mostrar pra mim aquilo que na verdade... a gente sempre conversa entre nós dois. Quem quer pregar pra multidão tem que estar apto a pregar pra uma pessoa só. Pra 2 e pra 3, né? Verdade. Então, na verdade, a minha maior vontade era subir pra pregar pra 100, pra 150. Deus mostrou pra mim que o pregador tem que estar apto a pregar independente do ambiente, independente da quantidade de pessoas. Cheguei lá, preguei pra ele, abracei o cara, por mais que ele era estrupador, e Deus fez o que tinha que fazer. Subi pra galeria, e dentro da galeria, quando eu cheguei, tinha uma repercussão muito grande, porque meu crime deu muita repercussão. Eles perguntavam, é o Leozinho? Alguns caras que tinham problema comigo. Eu falei, sou eu mesmo. E tal, não sei o quê. Alguns me olhavam de rabo de olho, depois via, na verdade, que eu realmente tinha me convertido ao Senhor. Conforme o tempo ia passando, eu comecei a pregar e meus inimigos me chamavam, Leonardo, eu falava amém. Eles diziam, nós também queremos aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador de nossa vida. Apresenta a minha vida a Deus. Eu orava por eles, apresentava eles a Deus. E eu me lembro que eu fui batizado nas águas no primeiro batismo. No primeiro batismo, a tribuna queria entrar. E, na verdade, o diretor, o chefe de segurança não permitiu que a tribuna entrasse, mas conseguiram tirar uma foto. E essa foto saiu na primeira página do jornal A Tribuna. E naquela tarde Deus falou comigo, eu coloquei tua foto na primeira página do jornal A Tribuna para mostrar para os seus inimigos que a sua guerra não é contra a carne, o sangue, mas é contra principado, potestade, contra os príncipes das trevas, com as hostes espirituais da maldade. Minha foto saiu na primeira página do jornal A Tribuna, enquanto eu trabalhava lá dentro, Deus ele, soprava o meu nome como uma nova criatura lá fora, na boca dos meus inimigos, para que todos vissem o que Deus estava fazendo. E ali eu fui batizado nas águas. Naquele dia, sentado na pracinha de Xuri, Deus me batizou no Espírito Santo para a glória de Deus. Sentei na pracinha, quando eu sentei, meu corpo foi tomado pelo poder de Deus, minha língua destravou, e o negócio começou a negociar, e eu pulo para um lado, um poder que meio que me dominou, descontrolado. Comecei a falar em mistério. Naquela tarde, Jesus me batizou no Espírito Santo de Deus para a glória de Deus. Parece que eu fiquei mais sensível à voz de Deus, o poder se manifestava. E o mais impressionante para mim, era que de manhãzinha, quando eu acordava às 6 horas da manhã, para mim aquilo tudo era novo. Hoje, que o tempo que a gente tem de evangelhos, para nós, né, é normal. Essa intimidade que a gente tem com Deus, de conversar, de ouvir, de escutar, de ministrar na vida de alguém. Mas naquele período, ter que acordar às 6 horas da manhã, e aí todo dia de manhã meu corpo arrepiado, do pé à cabeça, e eu sentia aquele negócio assim, Deus, que destravava todos os cadeados espirituais, tentavam me aprisionar, eu ficava tranquilo. Eu falava, isso é o Espírito de Deus. 1 ano pregando o evangelho, 2 anos pregando o evangelho, 3 anos pregando o evangelho, mas eu passei por um processo muito terrível, porque família de vítimas de processos que eu respondia me odiavam, então tentavam me matar, pegava meu nome, colocava na catatumba do cemitério, né, fazia macumba para tentar me matar. E eu, passando por aquele processo terrível, descobri um versículo na Bíblia que diz que essa casta de demônios saía por nada, a não ser jejum e oração. Mas o impressionante é que quanto mais eu jejuava, mais pressão ficava no mundo espiritual. Como se, na verdade, o mundo espiritual, os demônios, eles sabiam que a qualquer momento eles teriam que me soltar de forma definitiva. E é por esse motivo eles tentavam me pressionar para que eu parasse de jejuar e pagar preço. Jejuando, pagando preço, luta, vendo o demônio de madrugada. E de madrugada, uma vez eu me lembro que eu acordei numa batalha espiritual com um demônio. E eu falei com Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me levar. Eu já não aguento mais, essa guerra aí tá muito grande. Eu não consigo dormir, porque 2 coisas que o ser humano tem que fazer bem: é dormir bem e comer bem, porque quem não dorme bem é estressado, discute por conta de qualquer coisa. E para tua saúde você tem que comer bem. Então jejuava muito, já não dormia direito. Então eu falei com Deus, pode me levar. Deitei, quando eu consegui descansar e dormir no sono profético, um homem entrou na minha cela, e quando ele entrava na minha cela assim, ele sentou na minha jega, alabracébria. Ele sentou na minha jega, meu Jesus. Glória a Deus. E quando ele sentou na minha jega assim, com a folha de remédio na mão,
ele disse para mim assim, Leonardo, eu falei amém, ele falou bem assim, olha para o teu corpo, e quando eu olhei para o meu corpo, eu vi dos pés à cabeça, eu vi a ferida cicatrizando dos pés até o topo da minha cabeça, assim como se estivesse cicatrizando. Sim. E ele falou para mim assim, olha para as minhas mãos, e quando eu olhei tinha uma folha verde de remédio, alabracébria, ele dizia assim, eu vou passar essa folha de remédio em todo o teu corpo, e eu vou sarar todas as suas feridas, e eu vou fazer tudo novo para o meu nome ser glorificado. Glória. Quando ele deu uma rajada de mistério, eu comecei a falar em Aleluia. mistério, ele falava em mistério também. Alabracébria. E quando eu falava em mistério, ele falava em mistério. Aí, de repente, eu caí no chão. E quando eu caí no chão, no meu consciente dizia, Deus, tira a presença desse homem daqui, senão não vou aguentar e vou explodir. Aí eu, como se eu não conseguisse ouvir direito, e eu não conseguisse respirar direito, também não conseguisse ver direito, né? Eu dizia no meu consciente, Deus, tira a presença dele daqui, senão não vou aguentar. Aí eu me lembro que eu acordei daquele som profético. Quando eu acordei, conforme o tempo foi passando, Deus falava, paga preço. E Deus foi quebrando macumba, foi quebrando maldição. Cada vez mais eu fui conseguindo sorrir, fui me sentindo mais leve. Os demônios, eu sonhando, vomitando, demônios saindo pela ventana. E Deus foi limpando, e me limpando, me libertando, fazendo a obra, eu pagando preço. E o processo acontecendo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos que eu estava ali preso. E Deus falava comigo assim, eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou te arrancar pela porta da frente, vou fazer de você uma voz profética nessa terra. Eu vou te usar como ferramenta afiada na minha mão para levar meu evangelho aos 4 cantos da terra. E eu me lembro que quando eu completei 5 anos, decepcionado, Ali, porque 5 anos que eu ouvi a mesma coisa, eu vou te arrancar daqui, eu vou fazer milagre. Eu sentei na jega decepcionado, saudade da família, chegando no meu limite, eu virei para os meus companheiros e disse assim, ó, eu não quero que nenhum de vocês me chame de pastor, eu não sou pastor, eu não tenho credencial de pastor e eu não fui consagrado a pastor. Não me chama de pastor. Chateado com Deus, porque todo dia Deus dizia para mim que ia fazer um milagre na minha vida e eu não vi esse milagre. Sentei, almocei, quando eu deitei, que eu descansei e dormi, num som profético, homem de terno dentro de um quarto veio na minha direção. Aí eu perguntei, eu posso te fazer uma pergunta? Ele disse, faça a tua pergunta. Eu disse, quando eu sair daqui, o que é que eu vou ser? Ele sorriu para mim como se eu não estivesse entendendo, né? Assim, e falou comigo assim, você lembra quando você era do crime? Eu falei, claro que eu lembro. Ele falou, pois é, tu vai ser uma explosão, tu vai brilhar em minha presença, tá? E na mesma intensidade que o diabo te usou no tráfico, eu vou te usar no altar para o meu nome ser glorificado na terra. Quando ele falou isso, eu caí no chão, ele começou a falar em mistério, eu de novo perdi a respiração e não ouvia direito. E no meu consciente, como no sonho anterior, eu disse, Deus, tira a presença dele daqui, senão eu não vou aguentar. Aí, de repente, quando eu acordei daquele som profético, levantei como jovem emocionado, contei, emocionado, alegre, quando você é novo convertido, Deus falou comigo que ele vai fazer de mim uma voz profética, vai me usar e tal, coisa grande, não sei o quê. E pai, guardei aquilo. Aí quando eu estava completando quase 6 anos de cadeia, conforme Deus havia me prometido, Deus foi quebrando protocolo, fazendo milagre, meus processos foram caindo por terra. Eu tive uma audiência, eu me lembro que de madrugada eu sonhei com o secretário de segurança falando comigo assim, paga preço que ele quer te soltar. Intensifiquei mais o jejum e oração para o juiz. E no som profético dizia pra mim assim, só falta carimbar, ele quer te soltar, só falta carimbar. E aí eu comecei a pagar preço. E aí ganhei meu último alvará que eu precisava, né? Que eu respondo alguns processos em liberdade. Mas o que eu precisava para me responder em liberdade, ele foi me concedido. E eu me lembro que ele me deu esse alvará e eu ganhei o direito a semiaberto. E aí fui pro semiaberto de Tucum, fiquei 3 meses. E depois de 3 meses... eu saí pela porta da frente para a glória de Deus. Aleluia. Depois de 6 anos. E todos os jornais que me exporam como monstro diante da sociedade, Tribuna Notícias, TV Gazeta, todos foram na minha casa para fazer entrevista. TV Tribuna, TV Gazeta, deu uma entrevista também para a CPAD das Convenções Gerais, lá do Rio de Janeiro, da CPAD, que é um jornal deles também, eu dei. Escrevi meu primeiro livro, estou escrevendo meu segundo livro. Tenho a minha família, sou casado, tenho uma filha linda para a glória de Deus. E fui mudado pelo poder de Deus. E isso é coisa que só Jesus faz, hoje, tá? Assim, Leonardo, e hoje também você é um exemplo para jovens, né? Que vivem na mesma situação, né? Hoje você é um exemplo. E queria que você deixasse um recado para um jovem que vive essa vida aí, Leonardo. Amém. Você desse um conselho. Amém. Então, você que é jovem, eu termino aqui agora a minha participação. Você que é jovem, aonde você estiver, eu só estou contando isso aqui para que você saiba que aquilo que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também. Aonde você estiver, independente da situação em que você está, se você está em casa, se você está na boca, se você é dono da boca, se você é gerente da boca, se você é vapor, se você é a mulher do vapor, se você é a mulher do gerente, se você é a mulher do dono, não interessa quem você é. Se você está com mandato, não está com mandato, se você está foragido, se você não está foragido,
o que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também, tá? Lucas 1,37, para Deus, nada é impossível. Como eu sempre digo, o diabo é estelionatário. Ele promete vida e paga com morte, mas o meu Jesus promete vida, paga com vida, transforma e modifica para o nome dele ser glorificado, tá? Glória Deus a abençoe. Deus. Aleluia.